Boa noite. O objetivo deste vídeo é comentar o artigo Estudo dos modelos de avaliação de empresas com base na metodologia do fluxo de caixa descontado. Estudo de caso, escrito pelos professores da Universidade Federal de Santa Catarina, Walter Saurim, Newton Carneiro Afonso da Costa Júnior e Annelise da Cruz Serafim Zilli. São analisados no texto em questão a mesma base de dados reais por três métodos diferentes com base no fluxo de caixa descontado, para constatar se existe equivalência nos resultados obtidos. Conforme a literatura disponível e estudos feitos anteriormente, nestas condições são observados resultados semelhantes. A metodologia clássica para determinar o valor econômico de uma empresa com base no fluxo de caixa descontado é formada pelos seguintes fatores fundamentais: fluxo de caixa projetado, taxa de desconto por taxa requerida de retorno, período de tempo das projeções e o risco. Os métodos são fluxo de caixa operacional disponível, valor presente ajustado e fluxo de caixa do capital próprio. E os dados utilizados foram os do relatório de avaliação de uma consultoria com o objetivo de analisar a divisão da Eletrosul em geração e transmissão no ano de 1998. O valor presente gerado no fluxo de caixa operacional disponível é o montante financeiro, que equivale aos fluxos gerados pelas operações normais da empresa, menos o investimento e o capital de giro necessários, combinados com a taxa do custo médio ponderado de capital. Na avaliação da empresa por esse método, foram adicionados ao valor presente os ativos não operacionais e diminuída a dívida, tendo ao final o valor da empresa. Já o valor presente gerado no fluxo de caixa do capital próprio é um montante financeiro que equivale aos fluxos gerados pelas operações normais da empresa, menos o investimento, o capital de giro e os encargos da dívida, combinados com a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido esperado. Na avaliação da empresa por este método, foram adicionados ao valor presente apenas os ativos não operacionais, encontrando o valor da empresa. No método do valor presente ajustado, o valor presente equivale aos fluxos gerados pelas operações normais da empresa, menos o investimento e o capital de giro, combinados com a taxa do custo do capital próprio não alavancado. Na avaliação da empresa por este método, foram adicionados ao valor presente os ativos não operacionais e o valor presente do benefício fiscal dos encargos da dívida, e diminuídos o valor presente do montante dos empréstimos, encontrando o valor da empresa. O custo do capital de terceiros foi calculado com base na alocação de dívidas da parte da empresa que seria vendida, incluindo valores em moeda estrangeira e tendo como taxa o valor de 12,36%. Para o custo do capital próprio foi utilizada a metodologia CAPM e chegou-se a 16,56% para o custo do capital sem alavancagem e 18,78% com alavancagem. Observando então a estrutura do capital da empresa, com 60% de capital próprio e 40% de capital de terceiros, a taxa do custo médio ponderado de capital, CMPC, ficou em 11,86. Utilizando estas três metodologias, foram encontrados os seguintes valores para a empresa: R$1.796.502.000 pelo método do fluxo de caixa operacional disponível, R$1.083.000.000 pelo método do valor presente ajustado e R$1.431.370.000 pelo método do fluxo de caixa do capital próprio. A Gerasul foi leiloada em 15 de setembro de 98 por aproximadamente R$2.930.200.000.
Neste artigo, os autores ainda desenvolveram as fórmulas utilizadas e citaram evidências empíricas da literatura para a equivalência entre os métodos abordados. Como conclusão, os autores mostraram que o método que mais se aproximou do valor negociado foi o do fluxo de caixa operacional disponível. Ainda concluíram que apenas este estudo de caso não pode constatar a equivalência entre os métodos, devido à estimativa de alguns valores do fluxo de caixa e das taxas utilizadas. Boa noite.